Ei, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, nesta quinta-feira de chuvinha. Ei, beleza, hein? Uma chuva gostosa, não é verdade? Olha aqui, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Começo falando de pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. 80 anos, né? Cuidando da saúde do povo brasileiro. Pílulas de Lúcen. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores, com gratidão e alegria. Hoje, quinta-feira, vamos trazer aqui um assunto muito importante. A reforma da Previdência já está em vigor e a demora do INSS em analisar os pedidos está absurda. Mas isso quem fala não sou eu, não. É a doutora Patrícia Salomão. Que ficou com um longo e tenebroso verão. Nem longo e tenebroso inverno, não. Um longo e tenebroso verão longe da gente. Muito bom dia. Bom dia, mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, a gente teve recesso forense, teve férias e aí eu já estava com saudade já de estar aqui. Prazer é o nosso em recebê-la, né, Assi? Pois é, doutora Patrícia, nós estamos aí vivendo já, né, a nova realidade da reforma da Previdência. E tem algumas coisas que foram bem... Por exemplo, as viúvas foram muito castigadas, né? É verdade, assim, tem muita coisa. Infelizmente, o brasileiro ficou muito prejudicado. Então, e aí, o que acontece? As regras novas, o INSS não está conseguindo atender a demanda. E os processos estão demorando muito mesmo para serem analisados. Tem casos de 9, 10 meses, até um ano. Isso tudo? E aí o INSS prometeu uma força-tarefa agora este ano para poder agilizar. E a gente já começou a perceber já essa agilidade, tem alguns pedidos, né? A gente trabalha com os requerimentos administrativos no escritório e alguns pedidos já estão sendo analisados com uma rapidez maior, mas que ainda são 3, 4 meses, mas que não é muito. Mas para o nosso presidente ia ser fácil, ele ia colocar lá os militares reformados, e aí, 7 horas da manhã, todo mundo entrava em forma, respondia a chamada, cantava o hino nacional e entrava para a repartição. Como se fosse resolver. Eu acho que seria muito mais fácil chamar os velhos funcionários aposentados para ganhar mais um pouquinho, e muitos estão sem fazer nada, não é verdade? Isso mesmo. Voltava para ganhar mais um pouquinho, e eles têm a experiência de tantos anos, né? Verdade, no atendimento, assim, né? O fato é que o INSS realmente tem que agir quanto a isso, porque as pessoas não podem ficar lá esperando a vida inteira um benefício. É verdade. A pessoa está lá precisando se alimentar, né? Já é uma prestação alimentar. Então, assim, eu tenho casos de viúvas que ficaram viúvas já há 3, 4, 5 meses ou até mais e não receberam a pensão até hoje. É benefício, não é punição, né? Exatamente. A família vai sobreviver como? Então, e não tem aconteceu jeito. com uma amiga minha que estava esperando uma aposentadoria. E a aposentadoria demorou. Depois de um ano, saiu a aposentadoria. E ela recebeu um ano de atraso, né? Da aposentadoria que ela tinha direito. Então, recebeu uma boa bolada. Sabe o que ela fez? Separou do marido. Não preciso mais de você. E tal, e separou do marido. Mas ela ficou tão entusiasmada com o dinheiro que ela recebeu, assim, agora eu vou receber um dinheirão desse todo mês, não? Pode ir embora, não quero mais nada com você. E era só o retroativo. Era só retroativo, depois veio lá Volta com o marido. Salário mínimo, né? Tem muitas perguntas aqui, vamos a elas, vamos né? Lá. Divina, obrigada, ela é do bairro São Marcos. A pergunta dela é muito interessante, doutora Patrícia. Ela pergunta assim, eu recebo uma pensão do meu marido e falta apenas um mês para eu me aposentar. Eu vou receber as duas pensões em valores integrais? Então, este caso é porque agora a acumulação de pensão com aposentadoria, né, sofreu alteração com a reforma da Previdência. Então, é um cálculo mais difícil, mas só para a pessoa entender. Quando são duas, tanto a pensão com a aposentadoria, as duas no valor de um salário mínimo, a pessoa vai receber as duas no valor integral. Isso no caso do INSS. No caso do INSS. Mas essa acumulação também vai servir com o de servidor público também. É mesmo, é? É, também. Então, mas exemplo, ainda no servidor público não está valendo, não. No caso do Estado, não. Para o federal, sim. Federal para o já está estadual valendo. e municipal, não.
Então, agora, se ela recebe, por exemplo, um é de R$3.000 e a outra de um salário mínimo, também vai receber integral, porque a outra é só um salário mínimo. Agora, uma é de R$3.000 e a outra de R$2.000, como é que vai ser? A de R$3.000, ela vai escolher a maior, vai receber integral, e a de R$2.000, ela vai ter redutor nele, naquele valor que exceder um salário mínimo. Tem o redutor. Isso. Então, é assim, ela recebe um salário mínimo da outra, mais 60% do valor que excedeu um salário mínimo até 2. Mais 40% do valor que excedeu 2 até 3, e assim por diante. Então, é um cálculo um pouquinho mais complexo. Nossa, mas como se diz, né? As viúvas ficaram prejudicadas. E, além disso, a pessoa ainda sofre uma redução de 60% no valor de pensão. A pensão também não é o valor que o marido receberia se vivo estivesse, não. Só 60%. Eu quero ver isso funcionar no serviço público, nas aposentadorias, né, de desembargador, de juiz. O pior que vai ser, viu? Vai? Assim, pela regra federal já é, e o estadual e municipal vai entrar aí. Uhum. Tem mais Mas pergunta aqui. A justiça, no caso, a Justiça Federal, ela entrou no bojo da reforma? É porque são os servidores federais entraram, eles já pegam essas regras. Os federais, né? Os federais. Nossa, vai. Aliás, essa regra aí já existe para o aposentado que ganha mais que um salário mínimo. Eu lembro que o Lula, antes de se reeleger, na campanha, ele deu 16% para o salário mínimo. Então, o salário mínimo subiu 16%. Uma maravilha, todo mundo que recebe um salário mínimo. E para o aposentado que recebe mais do que um salário mínimo, 5%. Este ano, por exemplo, quem recebe um salário mínimo teve o reajuste do salário mínimo, mas os benefícios do INSS acima do salário mínimo, o reajuste foi de 4,48%. Pois é. Então, isso acaba Quer que dizer, quem esse ganha aí já é um mais... redutor. Já é um redutor. Tem redutor para todo quanto é lado, é assim. Aliás, é o seguinte, doutora Patrícia, eu acho que, vou até falar com você que, olha, a aposentadoria no Brasil não é aposentadoria, não, é punição. O cara fala assim, você vai ser punido porque você trabalhou 30 anos, 40 anos, vai receber uma punição. Não é aposentadoria, é uma punição. Mas olha, vamos às perguntas, porque aqui tá bombando o nosso WhatsApp, tá aí na sua tela. Tem alguma dúvida para a doutora Patrícia Salomão? Pode mandar aqui que ela vai responder, não é isso, doutora? O Laércio, gente, ele é aqui do bairro Gutierrez. Escuta essa, doutora. Fiz o pedido da minha aposentadoria e o INSS, depois de 6 meses, negou. Porque na data do pedido faltava um mês para eu completar 65 anos. O que eu devo fazer? Nossa, isso está acontecendo demais. A pessoa vai lá e agenda. Antes, para antecipar, tá sabendo que está demorando muito, ela agenda antes de completar o tempo certo ou a idade. Ansiedade, né? Só que ela vai entregar a documentação depois, quando ela já realmente completou. E a análise do INSS ainda é mais depois ainda. Só que aí, como está tendo algumas análises meio que por sistema, por computador, não olha lá se a pessoa poderia reafirmar a dela, poder mudar a data de início da aposentadoria para quando ela complementou os requisitos antes da análise do INSS. Só olha se ela tem ou não, né? Então, a pessoa, às vezes, eu tive um caso que foi por causa de um dia a aposentadoria foi concedida, sendo que ela continua contribuindo. Então, ela tinha direitos, era só mudar a data daquele início. Um dia para frente, que chama reafirmação da DER, e é um direito, o próprio INSS prevê isso na instrução normativa, e o INSS não está fazendo em alguns casos. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela vai ter que ou recorrer administrativamente, mas que infelizmente pode demorar muito, ou ingressar com a ação para ela não perder esse retroativo de 6 meses aí, como é o caso lá. Essa que é a orientação, né? Então, Laércio não está tudo perdido, não. Ele vai ter direito. Ele tem que procurar um profissional para olhar isso, porque abrir mão de 6 meses de benefício por conta de um erro do INSS é muita pode. coisa, hein? Muita Vamos mais coisa. perguntas? Vamos lá. A nossa telespectadora Lúcia. Oi, Lúcia, obrigada pela audiência do bairro Padre Eustáquio. Ela está falando o seguinte: como faço para saber se tenho direito à revisão da vida toda? A tal da aposentadoria definitiva, doutora. Pois é, então, a revisão da vida toda é um nome. As revisões do INSS estão igual que as operações da Polícia Federal, Operação Lava Jato. Então, criaram o nome aí, revisão da vida toda. É preciso fazer o cálculo, porque é o seguinte, o que é a revisão da vida toda? Porque no INSS, a partir de 99, só computa, para quem se aposentou, só computa o salário de contribuição posterior, os posteriores a 94. Só que, às vezes, a pessoa antes de 94, ela tinha salários altos.
E aí não computa isso para a aposentadoria dela, reduzindo o valor. Eu já fiz cálculos que a pessoa tem um aumento de R$ 1.500 no valor da aposentadoria. 1.500? Isso, mensal, fora o retroativo. O salário mínimo e Então, meio. essa é a revisão da vida toda. É pedir para integrar o cálculo todo o salário de contribuição e não só os anteriores a julho de 94. Mas é importante fazer o cálculo, porque nem todo mundo tem direito. A pessoa tem que olhar se houve a decadência, porque tem que, né, não pode ter se aposentado há mais de 10 anos para essa revisão. Tem que ver se ela realmente teve salários altos, para poder ver se ela Então vai tem ter... vários requisitos. Sim, não é uma coisa assim, todo mundo tem, não. E é preciso fazer o cálculo com gente séria para não se aventurar numa ação para perder e gastar dinheiro também com honorário, sendo que não vai ganhar. O Flávio está fazendo uma pergunta aqui curiosa. Ele se aposentou aos 53 anos, mas continuou trabalhando. Está com 72. Quer dizer, continuou contribuindo com o INSS. Ele tem direito a alguma revisão para melhorar o salário dele? Infelizmente não. Aí já Não? é uma outra situação. É aquela desaposentação que a gente perdeu, né? Que a pessoa não pode. E agora que o Supremo votou outro dia, né? Não, pois é. Aí essa é a reaposentação. A desaposentação foi em 2016. Não tem Negou. jeito. Negou. Aí falou que era impossível. E agora a reaposentação, que era uma esperança, a gente até ajuizou algumas ações e tal. O Supremo decidiu semana passada, quinta passada, salvo engano, dia 6 de fevereiro. Ele decidiu que também não é possível. Então, a pessoa... Eu tenho uma cliente que ela contribuiu, depois que ela se aposentou, 15 anos a mais. Mais ou menos como o caso do Flávio. E aí, na reaposentação, tentar a aposentadoria por idade, descartando todas as contribuições anteriores à aposentadoria dela. Mas o Supremo entendeu que não é possível. Então, as pessoas que continuam contribuindo depois de aposentada, elas não têm direito a nada. Antes, quem contribuía recebia de volta. É o pecúlio, né? Aquele recebia antigo de volta. pecúlio. Bem Recebia antigo. de volta. Isso, né? até 94. Do jeito que aposentava, continuava trabalhando, depois recebia tudo de volta o que ele contribuiu. Hoje não recebe de volta, não tem um benefício nem de auxílio-doença, não pode aumentar a aposentadoria, assim, nada. A Contribuiu como caridade. Continua como contribuindo, a argumentação é de que o sistema é contributivo. Então, escuta aqui, eu gosto muito do direito e fico pensando, valeria a pena uma grande ação para dizer o seguinte, que o cara, ao continuar trabalhando, ele não precisava mais de fazer contribuição para o INSS. Tem projetos de leis nesse sentido, mas também não é o que a Previdência... Mas escuta aqui, se o cara trabalha, ele não tem direito ao que ele paga, eu então concordo pode pagar. Para mim, isso acaba sendo enriquecimento ilícito da outra parte. Porque claro. O sistema é contributivo. Você só vai ter direito se você contribuir. Aí, se você não contribuir, você não se aposenta. Agora, depois, você continua contribuindo para ter direito a nada. Mas, infelizmente, não é esse o entendimento. Agora eu quero falar com uma coisa para a senhora muito interessante. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido tem nome. Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Salomão, ela é advogada com especialidade em direito, né, de previdenciário. Então, daqui a pouco a gente continua falando. Até já!